Pessoal, continuando a nossa aula sobre a remuneração dos agentes públicos, nós vamos tratar agora da fixação dessa remuneração e da revisão geral anual. A norma está contida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece que a remuneração dos servidores públicos e também o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Então, a primeira coisa que precisa deixar claro aqui é que somente a lei fixa a remuneração e somente a lei pode alterar a remuneração dos agentes públicos, tá certo? Veja que tem que ser uma lei específica, ou seja, tem que ser uma lei que trata somente desse assunto. Eu não poderia aproveitar um projeto de lei, um deputado ou senador aproveitando um projeto de lei tratando de um outro assunto e acrescentar uma emenda para fixar ou alterar remuneração dos servidores públicos. É necessário lei específica, ou seja, lei exclusivamente tratando desse assunto. O inciso 10 também diz que cabe observar a iniciativa privativa de cada caso para estabelecer a remuneração ou a alteração da remuneração. O que significa isso? Que não é qualquer autoridade, qualquer agente ou qualquer pessoa que pode apresentar o projeto de lei específico fixando ou alterando a remuneração. A Constituição vai trazer regras sobre quem tem a iniciativa para apresentar os projetos de lei fixando isso. Então, o texto constitucional traz, por exemplo, a iniciativa para projeto de lei que fixa remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal, a iniciativa é privativa do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2A. Quando se tratar dos servidores da estrutura da Câmara dos Deputados, a iniciativa é privativa da Casa, da Câmara dos Deputados. Para os cargos da estrutura do Senado Federal, também a iniciativa é privativa lá da Casa do Senado Federal. Quando se tratar da remuneração dos servidores do Poder Judiciário, aí a regra é lá do artigo 48, inciso 15 e artigo 96, inciso 2, a linha B. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, privativamente propor ao Poder Legislativo respectivo a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. Então, essas 4 regras relativas à iniciativa privativa do projeto de lei que vai fixar a remuneração ou alterar a remuneração dos servidores. Só lembrando que quando se tratar da fixação do subsídio, antes disso, voltando, quando eu tenho que cabe ao prefeito a iniciativa, ou melhor, cabe ao presidente a iniciativa do projeto para fixar a remuneração dos servidores do Poder Executivo, essa regra também se aplica mutatis mutandis, fazendo as adaptações necessárias aos estados e municípios, ou seja, ao governador vai caber a iniciativa privativa de lei para fixar a remuneração dos servidores estaduais e ao prefeito vai caber a iniciativa privativa do projeto de lei que vai fixar ou alterar a remuneração dos cargos do executivo municipal, dos servidores municipais, tá certo? Uma outra questão interessante aqui, que está trazida no livro que eu indiquei para vocês, é a regra do artigo 49, inciso 7 e 8º. Ou seja, quando se tratar da fixação do subsídio dos deputados federais, senadores, presidente e vice-presidente da República e dos ministros de Estado, a competência é exclusiva do Congresso Nacional. Então, quando o texto da Constituição diz que compete exclusivamente ao Congresso Nacional, isso significa que o instrumento não pode ser uma lei, porque toda lei pressupõe a sanção do chefe do Executivo. Então, aquelas matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, e dentre elas é a fixação do subsídio do presidente, vice-presidente, deputados, senadores e os ministros de Estado,
o instrumento não pode ser lei. Embora seja do Congresso Nacional, não será lei, mas será decreto legislativo. Por quê? Porque quando o texto da Constituição, artigo 49, fala que a competência é exclusiva do Congresso, nós estamos aqui diante de temas que não podem ser tratados por lei, porque se fosse tratado por lei precisaria da sanção do presidente da República, e daí não seria exclusiva do Congresso. Então a matéria vai ser tratada por decreto legislativo. Tá certo, pessoal? E por fim, para encerrar esse vídeo, a norma do inciso 10 do artigo 37 também assegura a revisão geral e anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, revisão geral e anual da remuneração. Então, todo ano, na mesma data e com o mesmo índice para todas as carreiras, ocorre a revisão geral da remuneração dos servidores. A gente continua na próxima aula.